Na profundidade da tristeza, você encontra força para se erguer mais alto do que antes. Você já parou para pensar em como esconder a tristeza em um mundo que exige felicidade constante? O estoicismo surge como uma luz de sabedoria. Hoje, vou compartilhar lições valiosas, selecionadas para te guiar pelos momentos mais escuros, ajudando a afastar de vez a tristeza e o peso que te consome dia após dia. Se é a sua primeira vez aqui, peço seu apoio e inscreva-se e curta o vídeo, assim poderei continuar criando mais conteúdos como este. Estas palavras são um conforto para a alma, um lembrete de que as adversidades são passageiras e que a força está dentro de você. Se você está enfrentando uma crise, lidando com perdas ou só precisa de um estímulo, essas lições te oferecerão apoio, motivação e esperança. Vamos começar? 1. A origem da melancolia. Tristeza. Uma palavra simples, mas que esconde um oceano de emoções profundas. Lembro da primeira vez que a tristeza se instalou no meu peito, como uma pedra pesada. Era um dia cinza, onde o céu parecia lamentar. Recebi uma notícia devastadora, e uma sombra escura tomou conta do meu ânimo. A partir desse momento, comecei a entender e lidar com essa emoção sem que fosse perceptível. A vida, às vezes, exige que avancemos com um sorriso no rosto. A tristeza tem tantas origens quanto estrelas no céu. Pode surgir de uma perda, uma decepção, ou até uma mudança que não conseguimos aceitar. A tristeza mais profunda que experimentei veio com a perda de um ente querido. Era como se o mundo tivesse parado, e cada dia fosse uma luta para encontrar um raio de luz no meio da escuridão. E é nesse ponto que entender a tristeza se torna crucial. O que é tristeza? É uma resposta emocional a algo que percebemos como negativo. É aquela sensação de vazio, desânimo, de querer desaparecer do mundo. Mas será que tristeza é uma inimiga? Não necessariamente. Todas as emoções desempenham um papel vital em nossas vidas. Elas nos conectam com nossa humanidade, nos lembram de que estamos vivos. Emocionalmente, elas nos guiam, ensinam e desafiam. O estoicismo, uma filosofia que sempre me fascinou, aborda a tristeza de maneira única. Para os estoicos, as emoções são o reflexo de nossos julgamentos sobre o mundo. Epicteto dizia: não são os eventos que nos afligem, mas sim a visão que temos deles. Essa citação ressoou fundo em mim. Percebi que, mesmo sem poder mudar as situações, poderia mudar como as interpretava e reagia a elas. Reconhecer os sinais da tristeza é o primeiro passo para lidar com ela. A tristeza nem sempre vem com lágrimas. Às vezes, é a falta de energia, o desinteresse pelas coisas que antes me encantavam. Ela se manifestava na minha fala, nos meus movimentos, na perda de apetite. Ao identificar esses sinais, comecei a trabalhar neles. Aceitar a tristeza como parte da experiência humana foi transformador. Ao invés de lutar contra, passei a vê-la como uma companheira na minha jornada. A tristeza me ensinou sobre empatia, compaixão, comigo e com os outros. Aprendi a dar-me tempo para curar, a permitir sentir, sem me julgar. E como lidei com a tristeza sem que fosse percebida? Desenvolvi rituais diários para manter uma fachada de normalidade enquanto trabalhava internamente. Por exemplo, todas as manhãs, dedicava alguns minutos à meditação, focando na respiração e lembrando que, embora triste, eu tinha força para seguir em frente. No trabalho, concentrava-me nas tarefas, usando a rotina como distração e conforto. Quando a tristeza era intensa, permitia-me momentos de vulnerabilidade, mas em privado. Chorar no chuveiro, escrever no diário, conversar com um amigo confiável, em tudo isso ajudava a liberar o peso sem expor ao mundo. A vida me ensinou que a tristeza é inevitável, mas não eterna. Ao aceitá-la, encontrei nova apreciação para os momentos de alegria. E cada vez que a tristeza volta, lembro das palavras de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Sigo minha jornada, sabendo que todas as emoções, inclusive a tristeza, são partes valiosas da experiência humana. Lidar com a tristeza sem que se note não significa ignorá-la ou reprimi-la, mas entendê-la, aceitá-la e trabalhar com ela, de forma a seguir com dignidade e força.
2. A visualização positiva. A tristeza é uma sombra silenciosa, invisível ao olhar alheio, mas profundamente sentida dentro de nós. Ao longo da vida, aprendi a lidar com essa emoção, utilizando a visualização positiva como minha arma secreta. Quero compartilhar como integrei essa prática e como você também pode usá-la para vencer a tristeza e projetar um futuro mais otimista. Minha jornada com a visualização positiva começou num período em que a tristeza parecia ser minha única companhia. Na primeira vez que tentei criar imagens mentais de alegria e bem-estar, fui cético. Como uma simples imagem na mente poderia mudar meu estado emocional? Mas me comprometi a tentar. Sentei-me num lugar tranquilo, fechei os olhos e imaginei um cenário que sempre me trouxe paz, uma praia ao amanhecer. Senti a areia morna sob meus pés e o som suave das ondas. Quanto mais me aprofundava na visualização, mais real ela se tornava. Eu quase podia sentir o cheiro do mar e a brisa em meu rosto. Essa prática de criar imagens mentais de bem-estar não só trouxe momentos de paz, mas começou a transformar meu estado emocional. Descobri que a visualização poderia ser usada como ferramenta em situações estressantes ou tristes. Antes de uma reunião difícil, visualizava o encontro ocorrendo de forma harmoniosa. Imaginava-me respondendo com confiança, e essa imagem me trazia calma. Manifestar a realidade através da mente pode parecer conto de fadas, mas provei sua eficácia repetidamente. Em um período complicado da minha vida pessoal, quando tudo parecia desmoronar, dediquei alguns minutos diariamente para visualizar minha vida ideal e cheia de alegria, sucesso e relacionamentos significativos. No início, essas imagens pareciam inatingíveis, mas com o tempo, pequenas mudanças começaram a acontecer. Minha atitude se tornou mais positiva, e comecei a tomar decisões que me aproximavam daquela visão. A frase estoica de Marco Aurélio, "A mente é artista da nossa felicidade", ecoava em mim. A visualização positiva ajudou a vencer a tristeza, projetando um futuro brilhante. Mesmo em momentos sombrios, essa prática me deu esperança e motivação para seguir em frente. Quando perdi meu emprego, em vez de me desesperar, visualizei me encontrando uma oportunidade melhor. Isso me impulsionou a continuar buscando até que, finalmente, encontrei algo que superou minhas expectativas. Integrar a visualização positiva transformou minha vida. Não se trata de viver em fantasia, mas de usar o poder da mente para influenciar nossa realidade. Agora, todas as manhãs, visualizo como quero que meu dia se desenrole, enfrentando desafios com coragem, desfrutando de alegria e sendo produtivo. Essa prática diária mudou minha perspectiva e melhorou meu bem-estar emocional. Convido você a experimentar. Feche os olhos e crie uma imagem mental de felicidade. Faça isso com detalhes, cores, sons, cheiros. Se estiver diante de um desafio, imagine-se superando, integre essa prática na rotina e perceba a mudança no seu estado emocional. Como Epicteto dizia, a calma interna é o maior triunfo da alma. A visualização positiva mostrou-me que podemos mudar nossas percepções, e com elas, nossa realidade emocional. 3. A força do propósito e da paixão. Era um dia cinzento e chuvoso, daqueles em que o céu espelha exatamente o que você sente por dentro. Preso em uma teia de pensamentos sombrios, algo em mim lembrou que, embora a dor seja inevitável, deixar que ela defina minha vida não é. Então, comecei a buscar meu propósito. Aquela força silenciosa que nos impulsiona mesmo em meio às tempestades emocionais. Percebi que, para enfrentar a tristeza sem deixá-la à mostra, eu precisava de algo maior que meus próprios problemas. Comecei a questionar o que realmente me fazia sentir vivo. Uma frase de Marco Aurélio ecoou em minha mente, e a verdadeira força está em saber para onde vai, não na velocidade em que chega. Mudei meu foco. Em vez de pensar no que me faltava, comecei a pensar no que eu poderia oferecer ao mundo. Quando me envolvia em algo que amava, o tempo parecia parar. No meu caso, era a música. Sempre que a tristeza ameaçava me dominar, eu buscava refúgio na minha guitarra. Cada nota tocada, cada acorde, tinha o poder de transformar a dor em algo belo. Lembro de uma tarde particularmente difícil.
Toquei por horas, e ao fim do dia, embora o problema ainda estivesse ali, sentia-me mais leve, mais em paz comigo mesmo. As adversidades revelam quem realmente somos. Cada desafio tornou-se uma oportunidade de crescimento. Quando perdi alguém querido, perguntei a mim mesmo o que poderia aprender com essa perda. Descobri que o amor e as lembranças são eternos, e meu propósito passou a ser honrar essa vida vivendo a minha com paixão e sentido. O propósito tornou-se meu guia nos momentos mais sombrios. Definir metas me manteve motivado. Participei de projetos comunitários, ajudei outros a encontrarem seu caminho e, no processo, encontrei o meu. Lembro de um projeto em especial, ensinar música a crianças em situação vulnerável. A alegria em seus olhos me deu uma nova perspectiva. Minha tristeza transformava-se em uma força que me motivava a mudar a vida de outros. Compreendi que todos nós temos uma chama interior. Essa luz pode reacender a alegria, mesmo nos momentos mais sombrios. Para mim, essa chama era a música e meu desejo de ajudar. Sempre que a tristeza tentava se instalar, eu me conectava com essa chama. Lembrava-me de que tinha um propósito, de que cada dia era uma oportunidade para fazer algo significativo. Assim, lidei com a tristeza sem que ela se notasse. Não nego a dor, mas escolho focar no que me traz força e alegria. Encontro refúgio nas minhas paixões, transformando a dor em algo positivo. Como Sêneca dizia, enquanto viver, continue aprendendo a viver. Viver é uma jornada contínua, e embora a tristeza faça parte dela, ela não precisa nos definir. 4. A prática do desapego emocional. Quando penso em como manejo a tristeza discretamente, lembro-me da prática do desapego emocional. Ao longo da minha vida, desenvolvi uma atitude de desapego que me permitiu seguir em frente, mesmo nos momentos mais desafiadores. Vou compartilhar como faço isso e como você também pode. Primeiro, desapegar-se é essencial. Lembro de uma separação devastadora. Sentia que o mundo desmoronava, mas, em vez de sucumbir à tristeza, escolhi praticar o desapego emocional. Repeti a mim mesmo uma citação de Epicteto: o verdadeiro controle está em não se deixar controlar por nada. Forçava-me a ver a situação de outra perspectiva. Em vez de focar no que perdi, concentrava-me no que ainda tinha e no que podia aprender com a experiência. Soltar o controle foi outra lição vital. Sempre fui perfeccionista, tentando controlar tudo. Mas a vida, muitas vezes de forma dolorosa, me ensinou que nem tudo está sob meu controle. Recordo de um projeto no trabalho que fracassou. Apesar dos meus melhores esforços, senti-me impotente e triste. Mas, ao aceitar que nem todas as variáveis estavam em minhas mãos, libertei-me de um enorme fardo. Parei de lutar contra a corrente e encontrei paz na aceitação. Dizia a mim mesmo: faça o melhor que puder com o que tem e deixe o resto ao destino. Cultivar a indiferença emocional não é ser insensível, mas aprender a não reagir de forma exagerada. Uma vez, recebi uma crítica severa de um colega. Em vez de deixar que isso me abatesse, adotei uma postura de indiferença emocional. Ouvi, agradeci pelos comentários e segui em frente. Não é que não me importasse, mas eu não permiti que aquela crítica definisse meu valor ou abalasse meu estado de ânimo. Separar a emoção da ação foi outra estratégia que adotei. Em situações carregadas de emoção, como discussões com entes queridos, ensinava-me a pausar antes de responder. Em vez de reagir impulsivamente, respirava e refletia: essa emoção está ajudando ou prejudicando? Essa prática me permitiu agir com mais clareza, o que muitas vezes desarmava a tristeza. Finalmente, encontrei paz na aceitação do que não se pode mudar. Anos atrás, perdi um amigo em um acidente. A tristeza foi esmagadora, mas lembrei dos ensinamentos estoicos. Repeti a mim mesmo: e aceite o que não pode mudar. Esse mantra tornou-se meu refúgio. Ao aceitar a realidade, encontrei uma paz interior que me permitiu seguir adiante. Através dessas práticas, aprendi a manejar a tristeza de forma silenciosa. Não é que a tristeza desapareça, mas ela se torna uma presença discreta, sem ditar minhas ações ou definir minha vida. Incentivo você a experimentar essas estratégias.
Desenvolva o desapego, solte o controle, cultive a indiferença emocional, separe a emoção da ação e encontre paz na aceitação. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a serenidade não é estar a salvo da tempestade, mas encontrar paz em meio a ela. Através do desapego, encontrei uma maneira de enfrentar a tristeza sem que ela me dominasse. Você também pode. 5. Seja um novo você. Quando a tristeza se infiltra pelas frestas da alma, eu paro e respiro profundamente. Não nego a tristeza, eu a abraço, a reconheço e a transformo. Cada momento de tristeza é uma oportunidade para renascer, para ser um novo eu. Pense em um rio que muda de curso após uma tempestade, e assim é a vida quando integramos as lições do estoicismo. O estoicismo, com sua sabedoria ancestral, me ensinou a manejar a tristeza sem que se note. É como carregar uma capa pesada nos ombros. Mas ao invés de arrastá-la, aprendi a torná-la quase imperceptível. A tristeza não desaparece, mas já não pesa tanto. Celebrar o poder transformador do estoicismo é o primeiro passo. A cada dia, encontro em suas lições uma bússola que me guia para uma vida mais serena. Integrar o estoicismo à rotina foi uma jornada de autodescoberta. Lembro-me de uma decepção amorosa que me devastou. Senti o mundo desmoronar, mas me agarrei à ideia de Epicteto e a tristeza, como a névoa, se dissipa quando encontramos a luz dentro de nós. Percebi que a dor não vinha da rejeição, mas de como eu a enxergava. Ao mudar meu foco, transformei essa experiência em lição. Diariamente, repito para mim mesmo que controlo minhas reações. Essa prática me deu uma nova perspectiva, fortalecendo-me emocionalmente. Abraçar a tristeza como uma oportunidade de crescimento foi uma das lições mais valiosas. Antes, via a tristeza como inimiga. Agora, a vejo como professora. Quando perdi um ente querido, permiti-me sentir a dor profundamente. Chorei, mas não me desesperei. Lembrei-me das palavras de Sêneca: a adversidade é a ocasião para a virtude. Minha tristeza era uma oportunidade para aprofundar minha humanidade, para me conectar com os outros com autenticidade. Imagino um mar calmo em meio à tempestade. Essa é a serenidade que busco. Cada manhã, medito e reflito sobre as lições estoicas. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esforço-me para manter pensamentos claros e positivos, mesmo quando as coisas não saem como planejei. Quando enfrento problemas no trabalho, respiro, ajo com calma e determinação. Essa jornada para uma vida autêntica é contínua. Não se trata de alcançar uma meta, mas de saborear cada passo. Recordo-me de um dia em que tudo deu errado, perdi um projeto importante e me senti desvalorizado. Em vez de me abater, lembrei da importância de viver conforme meus valores. Repeti a mim mesmo: a integridade vale mais que o reconhecimento externo. Aprendi a celebrar pequenas vitórias e a ser grato pelas lições que a vida me dá. A você, que também enfrenta suas tristezas, digo: abrace suas emoções, aprenda com elas e siga em frente com coragem. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas uma vida com propósito. Como disse Marco Aurélio, a verdadeira felicidade é viver o presente sem a ansiedade pelo futuro. Viva plenamente, permitindo que cada experiência, até a tristeza, o transforme em uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. 6. A importância do autocuidado. Nos dias em que a tristeza me envolvia como uma névoa densa, descobri que a melhor maneira de lidar com ela era através do autocuidado. Pode parecer simples, mas implicou em uma jornada de autorreflexão e mudanças profundas. Lembro-me de uma manhã em que acordei com a alma pesada. Olhei no espelho e decidi: hoje, cuido de você. Comecei pelo básico, e meu bem-estar físico. Incorporar pequenos ajustes na rotina foi o primeiro passo. Priorizar meu corpo tornou-se essencial. Inscrevi-me na academia, e mesmo com dificuldades iniciais, os benefícios começaram a aparecer. Não era apenas sobre perder peso, após cada sessão de exercícios, meu ânimo melhorava. Cada gota de suor era uma pequena vitória sobre a tristeza. Prestei mais atenção à minha alimentação.
Subestimei o poder de uma boa dieta até perceber como certos alimentos influenciavam meu humor. Reduzi os processados, aumentei o consumo de frutas, verduras e proteínas magras. Após uma semana, me senti mais leve, mentalmente claro. O sono foi outra área crucial. Por muito tempo, subestimei a importância de uma boa noite de descanso. Decidi mudar isso. Desligava os eletrônicos uma hora antes de dormir, lia algo tranquilo e evitava a cafeína à tarde. Quebrar o hábito de checar o celular antes de dormir foi difícil, mas logo senti uma melhora no meu humor. Além de cuidar do corpo, entendi que precisava cuidar da mente. A autorreflexão tornou-se parte da minha rotina. Cada noite, eu escrevia no meu diário, refletindo sobre as emoções e o dia. Essa prática me ajudou a liberar o que estava dentro de mim e a entender melhor meus sentimentos. Uma citação de Marco Aurélio ressoava em minha mente: e a paz não está em evitar a tempestade, mas em aprender a dançar na chuva. Essa frase virou meu mantra. Trabalhei para aceitar minhas emoções sem me julgar, permitindo que elas existissem sem dominar minha vida. Construí uma rotina sólida de autocuidado. Cada dia começava com meditação e pausas ao longo do dia para respirar fundo. Incorporei atividades que me traziam alegria, como leitura, música e caminhadas ao ar livre. Esse enfoque integral de autocuidado tornou-se minha âncora. Aprendi que não se trata de esconder a tristeza, mas de cuidar de mim o suficiente para que ela não me definisse. O autocuidado, a boa alimentação, o sono adequado e a reflexão me permitiram manter o equilíbrio emocional. Como dizia Sêneca, a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de recursos internos para enfrentá-los. E eu escolhi cultivar esses recursos para fortalecer minha paz interior. 7. O presente momento. O sol ainda mal surgia no horizonte quando me vi sentado à beira da cama, sentindo o peso do mundo nos ombros. Lidar com a tristeza não é fácil, especialmente quando ela se torna uma visitante frequente. Mas, com o tempo, aprendi a camuflá-la, a manejá-la de forma invisível. Como? Vivendo o aqui e agora. O mindfulness se tornou meu porto seguro. Todas as manhãs, antes que os pensamentos do dia me invadam, respiro fundo e sinto o ar preenchendo meus pulmões. Um gesto simples, mas transformador. Ele me coloca no presente. Assim, enquanto preparo meu café, não há espaço para erros passados ou ansiedades futuras. Apenas aprecio o aroma, o calor da xícara, e o primeiro gole que desperta meus sentidos. Aprendi a abandonar o passado e o futuro. No início, minha mente se apegava às lembranças, às coisas que eu poderia ter feito de outra forma. Mas reviver o passado só intensificava a dor. Cada vez que um pensamento surge, eu o acolho e deixo ir, como um barco que parte do porto. Não ignoro, mas também não me prendo. Apreciar a beleza de cada momento virou meu mantra. A vida está cheia de detalhes que passam despercebidos. Um dia, caminhando no parque, notei como a luz do sol criava sombras entre as folhas. Percebi que nesses pequenos instantes de beleza, a tristeza desaparecia, mesmo que brevemente. Decidi buscar mais desses momentos. Às vezes é o canto de um pássaro, a chuva, ou um sorriso inesperado. Cada um é uma oportunidade para encontrar alegria no ordinário. Combater a ruminação mental é uma luta constante. Minha mente tende a ficar presa em pensamentos negativos. Mas, quando percebo, aplico a dicotomia do controle, uma lição do estoicismo. Pergunto-me: está sob meu controle? Se a resposta é não, eu solto. Epicteto ensinou que o presente é o único tempo que possuímos. E com essa verdade, encontro alívio. Aceitar o que não posso mudar me trouxe paz. Estar presente me conecta com a felicidade verdadeira. Quando vivo agora, percebo que minhas preocupações são apenas criações mentais. No presente, vivo a vida como ela é, sem o peso do medo ou da tristeza. Sinto-me mais livre, mais leve. E, embora a tristeza ainda me visite, aprendi a viver com ela de forma serena. Aceito sua presença como parte da jornada humana, mas não a deixo me dominar.
Vivo agora, encontrando a paz no momento presente e permitindo que cada instante, por mais simples que seja, me lembre que a vida é um presente. Marco Aurélio disse que a serenidade reside no presente e na aceitação do que é. Com essa sabedoria, supero a tristeza, ancorado na beleza de viver o momento, com a força do mindfulness em cada passo. 8. A autodisciplina. Recordo-me da primeira vez que encarei verdadeiramente a tristeza. Não uma tristeza passageira, mas aquela que se instalou como um hóspede indesejado em minha alma. Era um dia cinzento, e eu sentia uma nuvem negra sobre minha cabeça. Uma nuvem que ninguém mais podia ver. Em vez de deixar que essa tristeza me consumisse, decidi usar o poder da autodisciplina para transformá-la em uma aliada para o meu crescimento. Permita-me contar como fiz isso e, quem sabe, você também encontre uma forma de lidar com sua tristeza. Tudo começou com a definição de metas claras. Percebi que sem um propósito, a tristeza teria controle sobre mim. Então, sentei-me e escrevi meus objetivos. Queria ser melhor no trabalho, cuidar da minha saúde e ter tempo para meus hobbies. Não eram metas impossíveis, mas desafiadoras o bastante para me manter focado. Ter clareza de propósito deu sentido aos meus dias. Sem uma direção, seria fácil perder-me nas minhas emoções. Um dos maiores desafios foi resistir à gratificação instantânea. Vivemos num mundo de distrações fáceis e rápidas, e a tentação de fugir para as redes sociais ou fast food era grande. Mas eu sabia que essas eram soluções vazias. Aquilo que é conquistado com esforço, é mais amado, dizia a mim mesmo. Em vez de ceder, me dedicava a atividades que trariam satisfação real: ler, correr ou aprender algo novo. A constância foi a chave. Havia dias em que tudo parecia difícil, mas entendi que pequenos passos diários trazem os maiores resultados. Todos os dias, sem exceção, eu avançava nas minhas metas. Se prometia a mim mesmo ler 20 páginas, eu lia. Se decidia caminhar por 30 minutos, eu cumpria. Essas pequenas vitórias diárias mantinham minha tristeza à distância e me davam um senso de realização. A força de vontade se tornou essencial. Não era fácil, e houve dias em que eu quis desistir. Lembrava-me das palavras de Epicteto, e a chave é cercar-se das pessoas certas. Busquei estar com aqueles que me inspiravam e apoiavam meu caminho. Suas influências positivas fortaleciam minha determinação. A força de vontade é como um músculo, quanto mais usamos, mais forte fica. A cada desafio superado, aumentava minha capacidade de enfrentar o próximo. Transformei a tristeza em combustível para o meu crescimento. Quando a tristeza surgia, eu a via como um sinal de que algo precisava mudar. Refletia sobre minhas emoções e as usava como motivação. Se eu estava insatisfeito no trabalho, isso se tornava um impulso para melhorar. Se me sentia só, era um lembrete de que precisava me conectar mais. A tristeza, longe de ser um obstáculo, tornou-se uma ferramenta poderosa. Cada vez que a sentia, lembrava que era uma oportunidade para aprender e crescer. Como Marco Aurélio disse, não permita que a tristeza te consuma, transforme-a na faísca que acende seu fogo interior. Essa mudança de perspectiva me ensinou a ver a tristeza como uma aliada, e não uma inimiga. Estabelecendo metas, resistindo à gratificação rápida, mantendo a constância, fortalecendo minha força de vontade, e transformando a tristeza em motivação. É um caminho que requer disciplina, mas os resultados valem a pena. E você? Como transformará sua tristeza hoje? 9. As relações sociais. A tristeza sempre foi minha companheira silenciosa, mas aprendi a manejá-la sem que se note. Ao longo do tempo, encontrei consolo nas relações sociais e nas lições do estoicismo. Quero compartilhar essa jornada, utilizando exemplos que talvez ressoem com sua própria vida. Um dos momentos mais devastadores foi perder um ente querido. A tristeza era esmagadora, quase impossível de esconder. Contudo, encontrei apoio nas pessoas ao meu redor. Em tempos de dor, é vital buscar o suporte de quem te importa. No início, me isolava na minha dor, mas descobri que ao conversar com amigos e familiares, ao dividir meu fardo, eu me sentia mais forte.
Não era sobre buscar piedade, mas sim ouvir um coração compassivo. Durante uma dessas conversas, um amigo estoico me disse: a tristeza é como uma sombra, embora te siga, não deve definir seu caminho. Essa frase de Epicteto tocou profundamente. Compartilhar experiências com outros praticantes do estoicismo me mostrou que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossa reação a eles. Essa comunidade me deu um espaço seguro para expressar meus sentimentos sem medo de julgamento. Percebi que ouvir as lutas e tristezas dos outros não só os ajudava, mas também me curava. Entender a dor alheia me ensinou a manejar melhor a minha. Lembro-me de uma tarde chuvosa, sentado em um café, conversando com uma amiga que enfrentava uma ruptura. Compartilhamos nossas dores, e de alguma forma, a tristeza se tornou mais leve. Fortalecer laços afetivos tornou-se uma âncora essencial. Organizei reuniões semanais com amigos, onde compartilhávamos nossas vidas, alegrias e desafios. Esses momentos viraram uma fonte inabalável de força. Ao nutrir essas conexões, criei um escudo protetor contra a tristeza. Inspirar-me na resiliência de quem me cerca foi crucial. Tive a sorte de conhecer pessoas que, apesar das adversidades, mantêm uma atitude positiva e estoica. Certa vez, um mentor me disse: a verdadeira força não está em não sentir tristeza, mas em saber que você pode superá-la. Essa citação de Marco Aurélio tornou-se meu mantra. Cercar-me de pessoas que vivem esses princípios me ensinou a enfrentar a tristeza com coragem e serenidade. Se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Busque o apoio de quem te ama. Compartilhe suas experiências e não subestime o poder da empatia. Fortaleça suas relações, pois, nos momentos de tristeza, esses laços afetivos serão seu refúgio. Inspire-se na resiliência de quem te cerca. Lembre-se das palavras de Sêneca: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A tristeza é parte da vida, mas não precisa nos definir. Com sabedoria e apoio, podemos transformá-lo em uma fonte de crescimento e força. 10. O silêncio. Como lido com a tristeza sem que se note? Às vezes, o mundo parece esmagador, com os ruídos incessantes, as expectativas e as decepções acumulando-se em um caos mental e emocional. Quando isso acontece, encontrei uma ferramenta valiosa: o silêncio. Imagine-se no meio de uma tempestade. O vento uiva, a chuva bate forte, e não há escapatória à vista. Muitas vezes, minha tristeza se parece com essa tempestade, uma força destrutiva. Mas mesmo nesse caos, descobri um refúgio: o silêncio. Lembro-me de uma tarde em que recebi uma má notícia, o tipo que te golpeia no peito. Minha primeira reação foi me esconder, fugir das pessoas e me afundar na tristeza. Mas, em vez disso, busquei um lugar tranquilo. Fui a um parque e encontrei um banco longe do barulho. Sentei-me, fechei os olhos e respirei fundo. Deixei que o silêncio me envolvesse. O silêncio tem um poder terapêutico indescritível até que você o vivencie. Não é só a ausência de ruído, é a presença de uma calma que te reconecta consigo mesmo. Ali, no parque, com os sons do mundo ao fundo, senti minha mente clarear. O caos de pensamentos e emoções começou a acalmar-se e, lentamente, uma paz interior emergiu. Cultivar essa paz não é instantâneo, exige prática e paciência, como a meditação. Dedico um tempo diário para sentar em silêncio, meditar e ouvir minha respiração. Você não precisa ser um especialista em meditação para se beneficiar disso. Basta estar disposto a desconectar-se do mundo e mergulhar no seu interior. A meditação me ensinou a ser observador dos meus próprios pensamentos. Em vez de lutar contra eles, apenas os observo passar, como nuvens no céu. Isso me ajudou a lidar com a tristeza de forma mais saudável, sem necessidade de escondê-la. Desconectar-se do ruído externo é crucial para encontrar clareza. Vivemos em um mundo de estímulos incessantes. O telefone toca, notificações piscam, vozes nos cercam. Nesse caos, é fácil perder-se. Por isso, a desconexão se tornou uma prática essencial.
Desligo o celular, fecho a porta e fico a sós com meus pensamentos. É nesses momentos de silêncio que encontro as respostas que busco e a clareza que necessito. Descobrir a beleza do silêncio interior foi uma das maiores revelações da minha vida. Há uma citação de Marco Aurélio que me guia nesses momentos. No silêncio, encontram-se as respostas que o ruído esconde. Esse lembrete me ajuda a valorizar o silêncio como uma ferramenta para melhorar meus pensamentos e minha vida. Nos dias em que a tristeza é implacável, lembro-me de que posso encontrar calma no meio do caos. Caminho na natureza, ouço o sussurro das folhas e permito que o silêncio me preencha. Em outros momentos, encontro um canto tranquilo em casa, fecho os olhos e deixo que o silêncio me guie de volta ao meu centro. Lidar com a tristeza sem que se note não é ignorá-la, mas processá-la de maneira saudável. O silêncio, com seu poder restaurador, tem sido uma ferramenta essencial. É um refúgio onde encontro paz, clareza e, no fim, redescubro a beleza dentro de mim. Se você se sente sobrecarregado, convido a buscar esse silêncio interior. Pode ser o caminho para uma maior compreensão e serenidade na sua vida. 11. A resiliência. A resiliência é minha aliada nesta batalha invisível. Te convido a descobrir como a aceito, desenvolvo e abraço todos os dias. Aceitar a adversidade como oportunidade de crescimento foi crucial. Lembro quando perdi meu emprego inesperadamente. O pânico deu lugar a um vazio, mas decidi enxergar essa perda como uma porta para algo maior. Repeti a frase de Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Ao invés de me afundar, usei o tempo para aprender novas habilidades. Me inscrevi em cursos, li livros sobre assuntos que sempre me interessaram, mas nunca explorei. Cada dia, me levantava com um propósito renovado, vendo o desemprego não como um fim, mas um novo começo. Desenvolver uma mentalidade resiliente é um processo constante. Para mim, começou com pequenas mudanças no pensamento. Ao invés de pensar "não posso", me perguntei: como posso fazer isso? Esse simples ajuste transformou minha visão dos desafios. Uma vez, após uma ruptura dolorosa, lembrei que todo fim é também um novo início. Comecei a meditar e escrever num diário. Esses hábitos me ajudaram a entender minhas emoções e fortalecer minha mente para futuros desafios. Recuperar-se das quedas com determinação é uma habilidade valiosa que desenvolvi. Após um fracasso empresarial, me senti derrotado, mas lembrei das palavras de Marco Aurélio: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Ao invés de ver o fracasso como um muro, vi como um degrau no caminho para o sucesso. Analisei os erros, aprendi com eles e tentei novamente com mais força. A determinação tornou-se meu escudo contra o desespero. Transformar fragilidade em força é desafiador, mas recompensador. Em momentos de vulnerabilidade, parecia que qualquer coisa me quebraria. Mas foi nesses momentos que descobri minha verdadeira força. Juntei-me a grupos de apoio, compartilhei experiências e ouvi as dos outros. Encontrei consolo e força na comunidade. Percebi que mostrar vulnerabilidade não era fraqueza, mas fonte de enorme força. Abraçar a vida com coragem e esperança é o passo final e mais importante nesta jornada. Todos os dias, decido enfrentar o que vier com coragem. Mesmo nos momentos mais sombrios, me agarro à esperança. A vida pode ser dura, mas também é cheia de beleza e oportunidades. Um dia, ao caminhar sozinho, me sentindo sobrecarregado, vi crianças rindo no parque. Suas risadas me lembraram que, apesar de tudo, a vida continua e há alegria a ser encontrada. Manejar a tristeza sem que se note é uma arte aprendida ao longo do tempo. A resiliência, em aceitando a adversidade, desenvolvendo uma mente forte, recuperando-se com determinação, transformando fragilidade em força e vivendo com coragem, é minha guia nessa jornada. Você também pode fazer isso. Lembre-se do que dizia Sêneca: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada tristeza, uma semente de força a ser cultivada. 12. Não se apegue aos resultados. Lembro-me de um dia difícil no trabalho.
trabalhava num projeto por meses, com todo o meu esforço e coração nele. As expectativas eram altas, eu podia quase ver o sucesso nos olhos dos colegas e no orgulho do meu chefe. Mas, no dia da apresentação, tudo desmoronou. O projeto foi mal recebido e criticaram erros que eu não havia previsto. A tristeza e a decepção me atingiram como uma onda implacável. Mas, nesse momento, lembrei de uma lição da filosofia estoica. Não se apegue aos resultados. Essa frase ecoou como um mantra. Percebi que meu apego às expectativas era o que realmente causava meu sofrimento. Não era o fracasso em si, mas a expectativa não correspondida que me machucava. Decidi me libertar do apego às expectativas e focar mais no processo que no resultado. Em vez de me preocupar com a aprovação do chefe, comecei a apreciar o ato de criar, inovar e aprender em cada etapa. Cada erro virou uma lição, e cada crítica, uma chance de melhorar. Aprender com fracassos e decepções tornou-se uma prática diária. Lembro de outra ocasião quando tentei algo fora da minha zona de conforto. Inscrevi-me num curso de pintura, embora nunca tivesse talento artístico. No início, minhas pinturas eram terríveis. Sentia vergonha e frustração. Mas, em vez de desistir, lembrei que o objetivo não era me tornar um grande artista, mas sim aproveitar o processo de aprender. Com o tempo, minhas habilidades melhoraram, e encontrei satisfação em cada pincelada, mesmo que imperfeita. Manter a equanimidade diante de sucesso e fracasso não é fácil. A sociedade nos ensina a celebrar o sucesso e esconder o fracasso. Mas e se tratássemos ambos com a mesma serenidade? Me esforcei para não ser arrastado pela euforia do sucesso nem pela desesperança do fracasso. Cada vez que atingia uma meta, comemorava moderadamente e me concentrava no próximo desafio. Quando falhava, lembrava que todo fracasso é um passo no caminho do aprendizado e crescimento. Cultivar uma atitude de desapego me trouxe verdadeira liberdade emocional. Antes, minhas emoções eram uma montanha-russa incontrolável. Agora, vejo-as como nuvens passageiras num céu claro. Não importa o quão escura a nuvem, sei que ela passará. Permito-me sentir tristeza, mas não deixo que me controle. Observo-a, aceito-a e deixo-a partir. Em uma tarde tranquila, enquanto meditava, lembrei de outra citação estoica: a serenidade se encontra no coração que não se ata à fortuna, mas à virtude. Entendi que minha tristeza não dependia dos eventos externos, mas de como os percebia e reagia a eles. Comecei a reprogramar minha mente para cultivar pensamentos de aceitação e gratidão, mesmo nos momentos mais sombrios. Manejo a tristeza sem que se note praticando desapego, focando no processo e aprendendo de cada experiência. Não sou perfeito, e ainda há dias difíceis. Mas, quando a tristeza me visita, recebo-a com calma, deixo-a ir, e sei que posso encontrar paz e equilíbrio dentro de mim. E você também pode. A chave está em não se apegar aos resultados, abraçar o processo e encontrar liberdade no desapego. 13. A busca da sabedoria interior. Anos atrás, me vi numa encruzilhada emocional que me fez buscar formas de lidar com a tristeza sem que ela se tornasse visível. A pressão das expectativas e os fracassos pareciam pesar como uma rocha. Foi nesse momento que percebi que a chave para me libertar desse fardo estava na busca pela sabedoria interior. Percebi que minha tristeza estava fortemente ligada ao apego às expectativas. Cada aspecto da minha vida, de projetos, relacionamentos, pequenos detalhes, carregava a esperança de atingir resultados específicos. Eu me dizia: e se eu alcançar isso, serei feliz. Mas, como a vida frequentemente nos lembra, a realidade raramente se alinha com nossos desejos. A frase de Epicteto ecoava em minha mente: e não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Decidi, então, que era hora de me desapegar dessas expectativas e focar no processo. Imagine que você está esculpindo uma peça de madeira. No início, você pode ter uma visão clara da figura final, mas com o tempo, aprende a apreciar o som do cincel, a textura da madeira, e não apenas o resultado final. Fracassos e decepções não faltaram no caminho. Lembro-me de ter dedicado meses a um projeto que fracassou de forma espetacular.
Foi ali que compreendi o valor de aprender com os erros. Cada falha se tornou uma lição. Como Sêneca disse, o maior obstáculo para viver é a expectativa que depende do amanhã e desperdiça o hoje. Assim, desenvolvi uma prática de equanimidade. Em um dia, recebi um grande reconhecimento, mas me lembrei de que o sucesso é passageiro. E nos momentos de dificuldade, eu me dizia, e isso também passará. Essa atitude me deu uma calma interior que antes parecia impossível de alcançar. O maior desafio foi cultivar o desapego, mas essa prática me libertou emocionalmente. Perguntei a mim mesmo, o que realmente me prende à tristeza? E a resposta sempre foi o apego. Aprendi a deixar ir aquilo que não podia controlar. Em uma noite, meditando, percebi que não importa o que o futuro traga, a paz interior já estava ao meu alcance. Se um dia você se encontrar na tristeza, lembre-se, você tem dentro de si a capacidade de superá-la. Solte suas expectativas, aprecie o processo, aprenda com os fracassos e encontre a serenidade. Como Marco Aurélio disse, a paz não se encontra na ausência de tempestades, mas em manter a calma em meio a elas. 14. A gratidão. Houve uma época em que me sentia preso em um ciclo sem fim de tristeza. Parecia que uma sombra me seguia constantemente. Mas percebi que não podia permitir que a tristeza me definisse. Foi aí que descobri a gratidão. No começo, a ideia de encontrar algo pelo qual ser grato, em meio à dor, parecia impossível. Como encontrar o positivo quando tudo parecia dar errado? Mas insisti. Uma manhã, após uma noite de insônia, olhei pela janela e vi o nascer do sol tingindo o céu de laranja. Agradeço por este amanhecer, disse a mim mesmo. Foi um pequeno gesto, mas um começo. A gratidão não se estabeleceu de uma hora para outra. Decidi começar um diário de gratidão, anotando 3 coisas todos os dias. No início, era difícil. Agradeço pelo café quente, escrevi um dia. Agradeço pela ligação de um amigo, escrevi em outro. Aos poucos, essas pequenas gratidões transformaram minha perspectiva. A gratidão virou o antídoto para a tristeza. Percebi que, quando me concentrava nas bênçãos, a sombra da tristeza diminuía. Não desaparecia completamente, mas sua força diminuía. Lembro-me de uma tarde em que vi uma criança brincando com seu cachorro. A simplicidade daquele momento me encheu de gratidão. Como Epicteto disse, a gratidão no coração dissipa as sombras na mente. Esse diário me ajudou a ver até os menores momentos de alegria. Um abraço, uma risada, uma flor no caminho. Pequenos detalhes que passaram a iluminar meu dia. Lembro-me de um dia difícil no trabalho, quando tudo parecia desmoronar. Em vez de ceder à tristeza, decidi sair e caminhar. Ao observar as flores, senti gratidão pela beleza simples que contrastava com meu estado emocional sombrio. Com o tempo, a gratidão se tornou uma prática poderosa. Aprendi a lidar melhor com os desafios. Embora a tristeza ainda existisse, seu domínio sobre mim havia enfraquecido. A gratidão era minha âncora em tempos de turbulência. Reconhecer o positivo, mesmo nas adversidades, mudou minha forma de ver o mundo. A gratidão ilumina o caminho para uma vida mais plena. A gratidão no coração dissipa as sombras na mente, como disse Epicteto. Lembre-se, essa jornada é apenas o começo. Cultive a gratidão, e você também encontrará uma nova maneira de ver o mundo. Se essa mensagem te tocou, deixe um comentário. Se não sabe o que dizer, escreva gratidão. E se ainda não está inscrito, inscreva-se e continue aprendendo sobre o estoicismo. Até a próxima!